O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. Olá, amados, bom dia, que a graça abundante, a paz perfeita esteja sobre o seu coração nesta manhã, amém? É um grande privilégio poder estar aqui com você, ministrar a palavra, poder de fato abrir os seus olhos para conhecer mais de Jesus e ter o discernimento maior. Quanto mais conhecemos de Jesus, quanto mais alimentamos de Jesus, mais transformado nós somos. Nós não somos transformados em guardar preceitos, ordenanças, regras ou lei. Nós somos transformados em conhecer a Jesus. E este é o meu alvo aqui a cada domingo. É te apresentar Jesus, mostrar lados de Jesus. Mostrar a beleza, a pureza, a santidade, o domínio e o poder do nosso Deus. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre quando a noite e os tempos difíceis chegam na nossa vida. E lá em Gálatas, capítulo 1, no verso 6, tem algo que Paulo fala ali ao povo da região da Galácia, de várias igrejas que tinha lá na época, e serve também para nós. Ele diz o seguinte: admiro-me, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, o que Paulo está falando é que todo evangelho que é pregado, que não seja o evangelho da graça, é outro evangelho. Eu sei que muitos acham que o evangelho da graça está sendo pregado agora, que as pessoas agora, o evangelho da graça é um novo evangelho, é uma nova revelação. Mas não, o evangelho da graça tem 2000 anos. Ele começou ali em Paulo, Jesus deu a revelação para Paulo distribuir esse evangelho. Na verdade, todo evangelho que não seja o evangelho da graça é considerado outro evangelho. Amém? E Paulo também diz que aquele que prega o outro evangelho, ou seja, que seja o evangelho do merecimento, que seja o evangelho do coach, que seja o evangelho da lei, qualquer evangelho que seja pregado, que não seja o evangelho da graça, Paulo fala que seja anátema. Você sabe, existe uma maldição para aqueles que pregam outro evangelho que não seja a graça. E da mesma forma também tem uma dupla bênção para aqueles que pregam o evangelho da graça. Lá no verso 8 de Gálatas mesmo, tanto no verso 8 como no verso 9, Paulo fala exatamente sobre isso. Vamos ler? Ele diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, ou seja, o evangelho da graça, seja anátema. É a primeira vez que ele fala seja amaldiçoado. Logo Paulo, o apóstolo da graça. Ou seja, é a primeira maldição. Se um anjo ou outra pessoa prega o evangelho que não seja da graça, seja anátema. Aí ele continua no verso 9. Aí ele diz o seguinte: assim como já dizemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, aquele que prega, aquele que aproveita o púlpito, o culto, ou o seu canal, sua plataforma para pregar outro evangelho que não seja o evangelho da graça, a Bíblia diz que vai virar sobre ele uma maldição. Paulo declara uma maldição para aqueles que pregam o evangelho que não é de fato o evangelho da graça. Existe uma dupla maldição para aqueles que pregam o evangelho da lei. Mas também existe uma dupla honra, existe uma dupla glória, existe uma dupla bênção para aqueles que pregam o evangelho da graça. Aleluia! E eu sei quando o Senhor tem levantado pessoas para pregar o evangelho da graça, para ensinar as pessoas sobre, de fato, esse evangelho. E muitas pessoas, quando começam a ouvir do evangelho da graça e a entender eles começam a ter algumas mentiras na cabeça dele. E a primeira mentira que muitos têm na cabeça é que, Roger, aquela pessoa quando prega o evangelho, então você está falando se já está tudo perdoado? Então quer dizer que eu posso viver no pecado? Se já está tudo resolvido e tudo perdoado, se os meus pecados passado, presente e futuro estão todos resolvidos, então agora eu posso viver no pecado? Eu posso agora transar com quem que eu quero? Eu posso sair mentindo? Eu posso sair embriagando? Então quer dizer que o pecado está liberado?
Hipótese alguma, meu querido. É o contrário. Se você entende a graça, se você não vive no pecado. Martin Lloyd-Jones, ele foi um grande teólogo, pastor e médico também, no século ali 20, né? Ali em Londres. E ele falava exatamente isso. Ele fala que uma pessoa que conhece a graça, ele vai ter esse questionamento. Ninguém começa a entender a graça se não perguntar isso. Então, viveremos então no pecado? Porque também perguntaram para Paulo. Quando o apóstolo Paulo começou a ensinar sobre a graça, também fizeram esse questionamento para Paulo. Ô Paulo, esse evangelho da graça é muito relaxado, é muito fácil. Então agora nós podemos viver no pecado, nós podemos agora pecar à vontade. E Paulo fala exatamente sobre isso. Vamos ler lá, Romanos capítulo 6, verso 1. Ele diz exatamente sobre esse questionamento que pessoas perguntam quando começam a entender o evangelho da graça. Diz o seguinte, então: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Verso 2. Aí ele diz o seguinte: de modo nenhum. Nós vamos permanecer no pecado, Paulo, já que a graça é abundante? De modo nenhum. Aí ele faz a pergunta: como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou seja, meu querido, quem prega o evangelho da graça, é lógico que ele é contra o pecado. Eu sou contra o pecado, porque Jesus, ele veio e ele morreu em nosso favor por causa do nosso pecado. Jesus, ele não morreu apenas para contar uma historinha legal e bonita. Jesus morreu por causa do pecado do homem. Então o pecado sim é algo sério. O pecado sim feriu a Deus. O pecado sim desagradou a Deus. Então o pecado é algo sério. Eu nunca vou te falar, nunca vou apoiar a vida em pecado. Mas o que a Bíblia diz é que aquele que conhece a graça, ele não vive mais no domínio do pecado. Ele não sente prazer mais em viver a mesma vida que ele vivia. Em viver a mesma vida na pornografia, no álcool, no adultério, sabe? Em atitudes extremamente arrogantes. Aquele que conhece a graça não quer mais viver uma vida de pecado. Você entende isso? Até mesmo porque ele não vai dar conta. Porque ele era um porco e a vida de Deus usou e entrou na vida dele e transformou ele num príncipe. O príncipe pode até brincar ali na lama, mas ele não vai querer ficar ali na lama. Se ele cai na lama, ele vai sair da lama. Ele não gosta da lama, porque a lama não faz parte da natureza dele. O porco, que é, por exemplo, o ímpio, ele fica ali na lama porque ele é porco. Mas nós somos nova criatura e agora nós recebemos a natureza de Deus. Não tem como mais viver no pecado. Aleluia! Então, a primeira mentira que muitos falam é que quem prega a graça libera o pecado. De maneira nenhuma, meu querido. Eu nunca vou falar isso. Agora, o pecado, ele não lhe impedirá a graça de Deus. Não é porque você é crente e pecou que a graça de Deus não vem sobre você. Ela vem sim. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para cada 100 ml de pecado, Deus tem 1 litro de graça para você. Amém? Mas, por um lado, o pecado, ele não impedirá a graça de Deus vir sobre a sua vida. Mas a graça de Deus te impedirá de viver no pecado. Mas a graça de Deus, a revelação da graça, vai te impedir de viver uma vida pecaminosa. Uma vida torta, uma vida como qualquer um dos ímpios. E a segunda mentira que tem muitos que falam é que quando você prega a graça, você na verdade é contra a santidade. Então, não, porque agora todo mundo pode fazer tudo, então não tem santidade, né? Mas também não é verdade. Eu sou a favor sim da santidade. Jesus falou, sede santos, porque eu sou santo. Não é verdade? E Paulo também falou isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Hebreus tem essa parte também, que sem a santidade ninguém vê o Senhor. Mas a santidade que muitas vezes são pregadas é uma santidade baseada em comportamento. Então, se eu consigo guardar a lei, se eu tenho um monte de ordenanças, se eu tenho um monte de regras que eu cumpro, que eu faço, que eu pratico, então eu sou santo. Mas santidade não tem nada a ver em guardar a lei. Está me ouvindo? Eu não sou contra a santidade, mas eu sou contra como as pessoas falam para alcançar a santidade.
Como as pessoas falam? Muitos acreditam que nós alcançaremos a santidade a partir do momento que guardarmos ordenanças, a partir do momento que guardarmos lei. Não! A santidade nós alcançamos a partir do momento que entendemos e conhecemos mais de Cristo. Sede santos, na verdade, é quanto mais você me conhece, mais santo você é. Porque santidade é separação. Santidade não é um comportamento. Então, quanto mais eu conheço de Jesus, mais santo eu me torno. Aleluia! Essa é a segunda mentira que muitos falam, se levantam para aqueles que pregam a graça. Nós não somos contra a santidade. Ao contrário, quanto mais você conhece Jesus, mais santo você é. Aleluia! E a terceira mentira que muitas pessoas falam quando prega sobre a graça é que quem está na graça não tem problema. Quem está na graça não tem tempos difíceis. Mas essa também é uma mentira, porque não é porque estamos na graça, estamos numa bolha onde nada mais nos afeta. Não. Nós vivemos no mundo. Jesus mesmo falou ali, eu não oro para que tire eles do mundo. Eu não vou construir um outro planeta e colocar os crentes no outro planeta. Não. Aí Jesus ora, né? Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Que os livre de tantas coisas ruins que o mundo traz para cada um de nós. Então, de fato, a terceira mentira que muitos acreditam é que quem está na graça não passa por problemas, não passa por momentos difíceis. Isso é uma mentira, porque todos nós passaremos e passamos por momentos difíceis. Quando você vê, o próprio Jesus passou por momentos difíceis, foi traído, foi colocado pelado 2 vezes na Bíblia ali, né, no pátio, na primeira vez quando ele foi ali interrogado e depois ali na cruz. A gente vê que Jesus foi exposto, foi traído. A gente vê ali que Jesus foi trocado, foi vendido. Ele sofreu todas as coisas, foi abandonado. Então, Jesus também sofreu. Ou seja, se Jesus sofreu, nós também passaremos por tempos difíceis, tempos de aflições. E talvez você está aqui e tenha passado por isso. Talvez na sua vida, em algumas áreas, talvez emocional, financeira, até mesmo espiritual, pode estar passando por dias e momentos difíceis. E hoje eu quero falar com você. Hoje eu vim aqui da parte de Deus, dar uma palavra para a sua vida. Porque o Senhor, mesmo nas noites, Ele está conosco. Aleluia! Então, meu querido, Jesus mesmo falou que, de fato, no mundo tereis aflições. Vamos ler isso lá? Lá no João, capítulo 16, verso 33. Ele fala o seguinte, disse-lhe Jesus, no mundo tereis aflições. Vamos lá no versículo? João 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Bom, ele não conseguiu aí, eu vou abrir aqui para você, para ler aqui certinho, ok? Então diz o seguinte, 16:33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Interessante porque passais por aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus então faz essa oração, exatamente falando que no mundo nós teremos aflições. Nós passaremos por problemas, nós passaremos por situações, nós passaremos por divergências, por situações muitas vezes não agradáveis, situações injustas, exposições injustas, problemas na família, problemas ali na empresa, problemas ali, né, ali no seu condomínio onde você mora, até mesmo na igreja que você frequenta. Nós passaremos, mas Jesus falou, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se agora Jesus está em você, e ele venceu o mundo, ele também vence por você todas as aflições que o mundo coloca para você. Amém? As aflições vêm para todos. A diferença é que o ímpio não tem o que socorrer. Ele então procura psicólogo, psiquiatra, ele procura médicos, ele procura uma internação, vários remédios. Mas o crente, ele tem a Deus. O crente, ele tem o Senhor, mesmo diante as aflições. Aleluia! Então, meu querido, nós que pregamos o Evangelho da Graça, nós não somos blindados para não passar por um momento difícil. A diferença é que nós temos o Senhor conosco. A diferença é que nós temos o Senhor trabalhando na nossa vida, nos guardando, nos protegendo, nos guiando e estando à nossa frente. Amém? Independente daquilo que você está passando, eu quero dizer, o Senhor está com você. O Senhor jamais te abandona. O Senhor jamais vai abandonar você.
Aleluia! E tem um versículo mesmo, algumas pessoas às vezes pegam alguns versículos e mudam, né? E tira do contexto, e isso acaba mudando completamente a interpretação desse versículo. E lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, o apóstolo, né, do amor, o apóstolo João, ele fala algo, vamos ler? Ele diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E muitos acreditam que esse versículo tem a ver com uma ação. Então, se eu de fato andar na luz, então se eu andar na luz, eu mantenho comunhão com Jesus, então eu ando na luz, ou seja, precisa de uma performance. Se eu tiver uma boa performance, evangélica ou religiosa, então eu mantenho comunhão e aí então a luz de Deus virá sobre mim. Mas esse versículo não está falando de performance, ele não está falando de conduta. Ele está falando, na verdade, de uma dimensão, de uma natureza. Se andarmos na luz, está diferenciando o ímpio do crente. E ele está falando, se você é crente, crê no Senhor, então você já anda na luz. Você está na luz porque você é crente. E aí é interessante porque ele fala, se você está na luz, você mantém comunhão. Ou seja, se você está em Jesus, você tem comunhão com Jesus. Agora, é lógico que quem está na luz ainda pode pecar. Quem está na luz, mesmo assim, ainda pode errar. Não é porque você está na luz, você está blindado a não cair, a não abrir mão, talvez, ali de um momento e ceder uma tentação. Por mais que isso não seja o melhor, mas não significa que quando você está na luz, você não venha cair, ou errar, ou pecar. Entende? Por mais que esse não é o melhor de Deus para você. Mas é interessante porque nós vemos que esse versículo está falando de crente. E aí, quando você está na luz, ou seja, quando você está em Cristo, por mais que você caia, e aí a Bíblia continua falando que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ou seja, o que ele está falando? Que se você está com Cristo, em Cristo, na luz, mesmo que você tenha um pensamento ruim, mesmo que você tenha um pensamento pornográfico, mesmo que você tenha uma atitude ou sentimento ruim, imediatamente o sangue limpa você. Se nós estamos em Cristo, se você converteu, você está na luz. Aleluia! Vamos ler novamente esse versículo com esse entendimento? Ele diz o seguinte: se andarmos na luz como Ele está na luz, então, ou seja, se convertemos ao Senhor, nós vamos manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Alguns dizem que andar na luz, então, é andar sem pecado. Se eu ando sem pecado, eu estou andando, então, na luz. Mas não. Porque senão o texto não diria que aquele que anda na luz, o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Então, meu querido, se você tiver um pensamento ruim, se você tiver uma sensação ou algo ruim, ou até mesmo tropeçar e cair, o sangue de Jesus te purifica e te lava de todo o pecado. Amém? Se você está na luz, o Senhor te purifica de todo o pecado. Isso é poderoso. E eu quero falar para você que, independente de que se você entende e prega a graça, nós podemos sim passar por situações e problemas na vida. Não significa que você está na graça, que nada de ruim vai acontecer. Porque nós estamos no mundo. E o mundo, sim, tem muitas coisas ruins. Tem pessoas, infelizmente, maus. Tem pessoas possessas de espíritos malignos que muitas vezes querem nos atingir. Que muitas vezes querem nos abater. Que muitas vezes querem tomar coisas de nós. Mas nós temos o Senhor, aleluia, do nosso lado. Ainda que você tome decisões equivocadas, o Senhor está com você. E você sabe, muitas vezes, quando nós passamos por tempos difíceis, quando nós passamos por momentos, por tribulações ou por noites na nossa vida, muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Algumas vezes pessoas são responsáveis por nos levar a passar aquela noite. Mas a primeira pessoa normalmente que é culpada somos nós mesmos. Nós mesmos muitas vezes nos levamos a passar noites em nossas vidas. Nós tomamos atitudes erradas, entramos em negócios precipitados, contratando quem não deveria, assinamos
papéis de viagem onde a gente não tem o dinheiro para pagar, fazemos um monte de coisa e nós mesmos nos colocamos em noites, em tempos difíceis. Mas o que eu acho interessante, eu estava meditando nisso, inclusive nessa semana, lendo ali o Salmo 23, né? E o Salmo 23, escrito por Davi, e Davi fala, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Até esse momento, no Salmo 23, Davi está falando para ele mesmo. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele está falando com ele mesmo. Mas aí no verso 4 do Salmo 23, ele fala o seguinte. Ainda que eu, olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Aí é interessante que a partir do verso 4, Davi agora não fala para ele mesmo, agora ele fala para Deus. Porque quando você entra em vales, meu querido, você fala com o Senhor. E aí ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Aí ele fala, porque tu, agora ele se dirige a Deus. E ele fala, porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. No momento que Davi entra no vale, entra no pior momento da vida dele, ele dirige a vida dele ao Senhor. Então, meu querido, quando você passar por tribulações, por angústias, por momentos difíceis, não procura primeiro o banco, o psicólogo. Procura ao Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, eu estou passando por um vale. Senhor, olha o que está acontecendo com as minhas finanças. Olha o que está acontecendo com os meus filhos. Olha o que está acontecendo, Senhor, com a minha profissão. Olha o que está acontecendo com a minha empresa. Senhor, eu falo ao Senhor. Porque quando você entra no vale, muitas vezes você que entrou no vale, não foi nem o diabo e nem Deus que te colocou. Você então fala ao Senhor. Chega esse momento que você tem que falar ao Senhor. No vale, nós não falamos com homens, nós falamos com o Senhor. No vale, nós não falamos com pastores, nós falamos com o Senhor. Então, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te falar, fale ao Senhor. Fale com o Senhor hoje. Fala, Senhor, olha o vale que eu entrei. Olha o vale financeiro que eu entrei. Uma dívida atrás da outra, virou uma bola de neve. Não estou conseguindo sair disso. Senhor, olha o vale que eu entrei, eu adulterei, eu não queria. Senhor, olha o vale que eu entrei, esse pecado de 10 anos atrás me atormenta até hoje. Senhor, eu estou num vale, mas, Senhor, eu coloco isso diante do Senhor e eu descanso, porque Tu és o meu Senhor. Meus queridos, no tempo de vale é tempo de falar ao Senhor. O tempo de vale é tempo de ir ao Senhor, declarar as verdades do Senhor. Em tempos de vale, quando Davi ele enfrenta o vale, ele fala ao Senhor. Ele não fala dele para ele. Amém? Quando você passar por crises ou por momentos difíceis, vá ao Senhor. Fale ao Senhor. Nós falamos ao Senhor. Eu gosto muito de ler o livro de Salmos, porque o livro de Salmos fala muito sobre essa parte da alma, né? De tantos momentos. Davi fala, né? Quantas pessoas me perseguem, quantas pessoas querem o meu fim, quantas pessoas querem a minha exposição, mas eu confio no Senhor. Eu gosto muito de ler Salmos, porque Salmos é um livro de expressão da alma, de toca os nossos sentimentos, nos dá uma confiança, mesmo passando em momentos adversos, mesmo quando pessoas te expõem os seus erros, mesmo quando pessoas querem vir contra você, o seu ministério, mesmo quando as pessoas vêm, sabe, querendo abater a sua família. Sabe, os Salmos, ele é essa expressão da alma, onde você pode declarar e descansar que o Senhor está com você. Independente do pior vale que você esteja passando, o Senhor está com você. Porque o nosso Deus é o Deus de monte, mas o nosso Deus também é o Deus do vale. Interessante, tem uma história na Bíblia que eu acho esse versículo muito interessante na palavra. Quando teve um tempo ali em Israel, onde tinha um rei chamado Acabe, que era rei de Israel ali em Samaria, e ele tinha conquistado uma grande vitória. Ele conquistou ali uma grande batalha contra Ben-Hadad. Ben-Hadad, na verdade, era um rei dos sírios. E ele conquistou uma grande vitória ali contra esse rei. E aí a Bíblia diz que os sírios, então, falaram para eles, né? Ah, mas vocês também, vocês ganharam a guerra contra nós só porque a gente lutou nos montes. Porque o seu Senhor é o Deus dos montes.
Mas eu quero ver, se a gente for lá para os vales, eu quero ver se vocês vão ganhar da gente. E aí é interessante, porque lá em 1 Reis, capítulo 20, verso 28, nós temos uma resposta. E eu acho isso assim incrível. Vamos ler lá? Olha só, presta atenção nisso. Chegou então o homem de Deus e falou ao rei de Israel, que no caso é Acabe, né? E disse, assim diz o Senhor, porque os sírios, eles estão dizendo isso. O que eles estão dizendo? O Senhor é Deus dos montes, mas não é Deus dos vales. O Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda essa multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. O que eles estão querendo dizer? Eles falaram, olha, tudo bem, sabe por que vocês ganharam de nós a batalha? Porque o seu Senhor é o Deus dos montes. Mas é interessante que a Bíblia fala, não sei se você percebeu isso no versículo, que o homem de Deus fala, não, deixa eu te falar, o nosso Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Aleluia! Aleluia! Sabe o que eu quero te falar nessa manhã, meu querido? O Senhor está com você nos seus melhores momentos, mas o Senhor está com você também nos seus piores momentos. O Senhor está com você quando você toma as melhores decisões de todas as suas áreas, mas o Senhor também está com você quando você tomou as piores decisões da sua vida. O Senhor está com você quando você faz tudo bonitinho, tudo arrumadinho, penteadinho, maravilhoso. Mas o Senhor também está com você quando você tropeça, quando você cai, quando você desanima, quando você pensa em desistir, quando você muitas vezes quer jogar tudo para cima. O Senhor é o Deus dos montes, dos melhores momentos, mas o Senhor também é o Deus dos vales. Nos nossos piores momentos, Ele está conosco. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está com você. Se o seu pai e sua mãe te desamparar, diz o Senhor, eu jamais te desamparei. Te desampararei. Por quê? Porque o Senhor é com você. O mundo fala isso, o Senhor, não é possível que você, crente, esteja passando por um vale desse. Você, pastor, com problema financeiro. Você, homem de Deus, com problema para pagar conta. Eu achei que o Deus de vocês era só Deus dos montes. Eu quero te falar, meus queridos, o nosso Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus do vale. O nosso Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Quando nós entramos em vales, o Senhor está conosco. Foi assim que Ele falou para aquele povo. E os ímpios, muitas vezes, eles falam isso até de nós. Vocês são crentes passando por isso? Existem, talvez, ímpios ao seu lado que prosperou muito mais do que você. Que ele enriquece, ele tem mais riquezas naturais, bens materiais, muito mais do que você. E muitos até jogam isso na sua cara. Você que é crente aí, teria que ser muito mais rico do que eu. Porque eles não sabem que a nossa riqueza não é bens, a nossa riqueza é uma pessoa. As pessoas ricas não são aquelas que têm milhões nas contas. Pessoa rica é aquela que tem Jesus no coração. Porque a maior riqueza que se existe é a pessoa de Jesus. E se você tem Jesus em você, você é extremamente rico. Você é extremamente rico. Porque riqueza não é bens, a riqueza não é dinheiro na conta, a riqueza não é fama. A riqueza é o Senhor, a riqueza é uma pessoa. Se eu tenho o Senhor, eu sou rico. Aleluia! Meu querido, eu quero olhar para você nesta manhã e falar, independente dos seus vales, nós passaremos por vales, por tempos difíceis, por noites, mas o Senhor é com você. O Senhor jamais te desampara. Ele não fala para você, olha, você está muito ruim de performance, eu vou te abandonar. Não, jamais. Os nossos pais podem nos trocar por novos relacionamentos. Os nossos pais podem nos trocar por uma profissão, por uma aventura, mas o Senhor jamais nos trocará. O Senhor jamais vai desamparar a mim e a você, mesmo quando entramos nos vales. Amém? Mesmo quando entramos na noite. Você sabe, às vezes, muitos momentos, quando a gente passa por momentos de muita glória, de muito poder, logo depois nós passamos também por uma grande tentação. Interessante é que quando a gente vê ali, depois que Jesus, no capítulo 3 de Mateus, quando ele presenciou algo poderoso. Jesus foi batizado nas águas. Os céus se abriram. A pomba desceu. Jesus ouviu do céu, este é meu filho amado em quem eu comprazo. Mas logo no capítulo 4, Jesus é tentado. Sabe por quê, meus queridos? Isso eu já percebi durante aí meus 13 anos andando com Deus. Muitas vezes, quando você acaba de ter um grande momento, nós passamos também por as piores tentações. Depois de grandes momentos, nós temos também as maiores tentações. No capítulo 3, Jesus é batizado e ouve meu filho amado, mas no capítulo 4,
ele tem que lidar com o diabo. E eu já vi isso, muitos pastores, muitos líderes, depois de pregar em conferências, depois de pregar em estádio, depois de participar de um encontro, logo no dia depois, tem pessoas que caem em pecado. Tem pessoas que simplesmente eles abandonam a sua família. Eu já vi pessoas, por exemplo, que depois de pregar em grandes conferências, no outro dia ele se envolve com pornografia. Por quê? Porque muitas vezes, depois de grandes momentos, nós também sofreremos grandes tentações. Grandes tribulações virão depois de grandes momentos. Mas o Senhor está conosco. E eu fico pensando, porque na época, e eu já experimentei isso, na época eu passei praticamente aí 6 anos pregando em muitos encontros, que era numa igreja antiga que eu frequentava lá em Goiânia. E eu pregava em muito encontro, e aquele encontro era sexta, sábado e domingo, era intenso. E eu pregava muitas palavras ali. E eu lembro que na segunda e terça-feira, depois daquele final de semana de encontro, eu ficava me sentindo muito mal. Eu me sentia vazio. Eu falava, meu Deus, eu acabei de pregar, por que eu estou sofrendo esse desânimo, essa tentação? E uma vez o Senhor falou comigo, você se sente vazio porque você se esvaziou para encher outras pessoas. Agora você precisa se encher de novo. Nós, muitas vezes, quando nós participamos desses grandes conferências, de grandes eventos, no outro dia nós sentimos vazio. Nós sentimos como parece que nem crente eu sou. Por quê? Porque você se esvaziou para outros se encherem. E eu vou te falar, independente se você é líder, pastor ou qualquer posição na igreja, você nunca vai deixar de ser uma ovelha do Senhor. Independente de qualquer posição que você tenha, você sempre vai ser uma ovelha. Você até pode cuidar de pessoas, mas você precisa também do cuidado do Senhor. E eu quero te falar, o Senhor tem um óleo fresco para todas as suas ovelhas, toda manhã. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor tem um óleo fresco para você. Você que é ovelha do Senhor, o Senhor tem um óleo fresco para você. Amém? Aleluia! Como é poderoso! E eu acho isso tremendo, porque o Senhor ele quer nos usar e nós enchemos de Deus e nos esvaziamos para entregar a palavra para as pessoas. Mas depois nós temos que aqui encher de novo. E a vida do cristão é essa vida. Encher de Deus e deixar fluir essa vida de Deus. E depois enche de novo e deixa fluir. Enche de novo e deixa fluir. Porque nós somos esse canal de Deus. Nós não somos um reservatório. Reservatório é você coloca para guardar. Não, meu querido, nós temos que fluir. Águas fluirão. A Bíblia, Jesus não falou que águas ficarão em você. Não, Jesus falou que águas fluirão de você, ou seja, é para fluir. O que você entendeu, o que você teve de revelação, o que você está aprendendo com o Senhor, passa para frente. Nós devemos fluir nas coisas de Deus. Aleluia! Isso é poderoso. Nós temos um exemplo na Bíblia. Um dos grandes homens de Deus no Antigo Testamento foi Daniel, um homem justo, um homem de Deus. E a Bíblia diz que Daniel também passou por uma noite. Daniel passou por tempos difíceis. Se você olhar, todos os homens de Deus na Bíblia passaram também por tempos difíceis e noites na vida deles. E um deles, que eu quero chamar a atenção hoje também, é Daniel. E Daniel, um homem de Deus, um homem justo, um homem que não se dobra diante de Nabucodonosor, um homem que sabe que é sábio, que tem a sabedoria do alto, simplesmente é pegado e jogado na cova dos leões. E eu já vi pessoas achando que quando o rei ali jogou, Nabucodonosor jogou Daniel, ou o nome aramaico Beltazar, ali na cova dos leões. Eu já vi pessoas dizendo que, Roger, possivelmente aquela cova era só de leãozinhos pequenos. Por isso que não comeu Daniel. Porque era só de leões filhotes, não eram leões grandes. Mas eu quero te falar que isso é uma ideia errada. Porque a Bíblia diz que quando tiraram Daniel de lá e lançaram outros inimigos, a Bíblia diz que eles nem tocaram no chão e foram comidos. Então acredite, Daniel foi jogado em cova de leões muito bravo, em leões furiosos. Mas é aí que está algo poderoso. Lá em Daniel, capítulo 6, no verso 23, a Bíblia nos fala algo que eu gosto muito. Diz o seguinte: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. O rei se alegrou sobremaneira porque o rei gostava de Daniel. E assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano, fala comigo, nenhum dano
Fala comigo, pode falar aí na sua casa, onde você está ouvindo. Fala, nenhum dano. Isso, se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. Aleluia. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas nada aconteceu. A Bíblia diz, nenhum dano aconteceu com Daniel. Eu quero te falar, eu não sei quais são as covas que você entrou, ou que a vida colocou você, ou os leões que estão rugindo perto de você. Se estão rugindo o leão da enfermidade, se está rugindo o leão da pobreza, se está rugindo o leão da exposição, se está rugindo o leão da pornografia, se está rugindo o leão, sabe, do desânimo, se está rugindo o leão do suicídio, se está rugindo o leão da depressão. Eu quero te falar, mesmo que você esteja lançado numa cova de leões, rugindo para você, tentando intimidar você, eu quero te falar, o Senhor não vai deixar você ter dano nenhum. Assim como foi com Daniel. A Bíblia diz que Daniel foi tirado da cova com dano nenhum. Em breve, hoje vai começar, você vai ser tirado dessas covas e você não vai sofrer dano nenhum. Se você está enfermo hoje, eu quero te falar, você vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Você não vai ter dano nenhum. Aleluia. Há 2 semanas atrás eu estava em Goiânia e uma amiga da minha avó veio em mim e falou que ela estava com câncer. E já tinha mais ou menos 2 anos que ela estava lutando contra isso. E eu simplesmente chamei ela num quarto ali e orei por ela. Ela se emocionou muito, eu declarei a cura do Senhor já. Eu falei, pode tomar posse dessa cura. E hoje, inclusive antes de eu vir para cá, ela me mandou uma mensagem. Roger, eu estou cada dia ficando melhor ainda. Eu estou melhor a cada dia. Ela até falou, vem para Goiânia para a gente jogar baralho. Eu gosto de jogar baralho, é uma das coisas que eu gosto, meus hobbies, né, de fazer. Ela falou, Roger, vem para Goiânia para a gente jogar baralho. Aleluia, porque esse é o Deus que cura. Esse é o Deus que restaura, que muda, meu querido. Mesmo que a vida te jogou na cova dos leões, você vai sair da cova dos leões e nenhum dano vai ser feito a você. Ninguém tocará em você. Ninguém tocará na sua saúde. Ninguém tocará na sua família. Porque até na cova dos leões ele está com você. Interessante também que Daniel tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que esses 3 amigos também foram lançados. Só que diferentemente eles foram lançados na fornalha. E interessante porque a Bíblia diz que quando eles estavam passando pela fornalha, algo também aconteceu. Vamos ler lá em Daniel capítulo 3, verso 27. Olha o que diz sobre esses 3 amigos de Daniel também. Vamos ver. Aí ele diz o seguinte, ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Aleluia! Isso também, meu querido, vai acontecer com você. Mesmo você estando numa fornalha financeira, mesmo você estando numa fornalha na sua vida hoje, em qualquer área, numa fornalha no seu casamento, numa fornalha na sua área sentimental, eu quero te falar, nem cheiro de fogo você vai sair daquele lugar. Não vai queimar nem sua roupa, nem nada. Não vai ter dano nenhum. Meu querido, se Deus livrou Daniel da cova dos leões, se Deus livrou os 3 amigos de Daniel ali da fornalha, Deus também vai livrar você de todos esses vales que você está passando. Deus vai livrar você de todos esses problemas que você está passando. Deus vai te dar sabedoria para lidar com dinheiro. Deus vai te dar sabedoria para restaurar o seu casamento. Deus vai te dar sabedoria para cuidar dos seus filhos, para ser canal de Deus nos seus filhos. Deus vai te dar sabedoria para que você possa conduzir o seu ministério, para que você possa cuidar das pessoas com maneira inteligente, com maneira sábia, um pastor que alimenta as suas ovelhas. Aleluia! Independente dos vales que você está passando, o Senhor é com você. O Senhor é com você. Sabe, Jesus ouviu 2 vezes que ele era o Filho amado. A primeira vez que ele ouviu foi ali, em Mateus 3, quando Jesus ali ouviu no Rio Jordão, que é no lugar mais baixo ali da Galileia e também de Israel. É o lugar mais baixo. Mas a segunda vez que Jesus ouviu, esse é meu Filho amado em quem eu te amo, foi ali em Mateus 17, ali no Monte da Transfiguração. Interessante, o Monte da Transfiguração, provavelmente é o Monte Hermon, é o monte mais alto de Israel. Sabe por quê? Porque você é amado no Rio Jordão, nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas você também é amado nos momentos melhores da sua vida, lá no Monte da Transfiguração. O Senhor, Ele diz que te ama nos seus piores momentos,
Nos seus momentos mais baixos, mas também nos seus momentos mais altos, o Senhor te ama. Não julgue o amor de Deus pelas circunstâncias que você tem passado. Não é porque você tem passado situações difíceis que o Senhor não te ama mais. Não, em hipótese alguma, porque o amor de Deus é o amor ágape. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não depende da sua performance. O amor de Deus não depende de você. Deus chama do jeito que você é. Porque o amor de Deus é incondicional. E Ele te diz que te ama ali no Jordão, mas Ele diz que te ama também no Monte da Transfiguração. Aleluia! E se o Senhor livrou Daniel, o Senhor também vai te livrar. E interessante porque o outro homem da Bíblia que passou por uma noite foi Salomão. E a Bíblia diz, e Salomão então, eu quero ler esse versículo, está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Salomão então, ele foi dormir, ou seja, ele estava passando uma noite. E a Bíblia diz que Salomão teve uma noite. E vamos ver o que acontece? Vamos ler então. 1 Reis 3, 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, que horas, irmãos? De noite, em sonhos. E disse-lhes, pede-me o que quiseres, que eu te dê. Aleluia. Presta atenção. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para Salomão. Quando? À noite. À noite. Eu quero te falar uma coisa. O Senhor hoje aparece para você, na sua noite, que você tem passado. E te pergunta, o que você quer que eu faça por você? Pede-me. O que você quer que eu faça para você? Vamos ler de novo esse versículo? O que Deus fala para Salomão? Olha só o que ele fala. Pede-me o que queres que eu te dê. Isso quebra a religiosidade de muitas pessoas, porque normalmente os religiosos ensinam, pede aquilo que Deus quer. Mas Jesus ensina, não. Você pode pedir aquilo que você quiser, que o Pai vai te conceder. Se você pedir no meu nome, o Pai vai te conceder. O Senhor apareceu para Salomão em uma noite. E interessante porque a Bíblia diz que Salomão pediu então, sabedoria. E aí um dos salmos que Salomão escreveu foi o Salmo 127. E vamos ver o que fala lá no Salmo 127, verso 2. Porque esse salmo, dos poucos salmos, Salomão escreveu só 2 salmos. Mas esse 127 foi um dos 2 salmos. E olha só o que Salomão fala nesse salmo. Ele fala o seguinte, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aleluia! Olha o que Salomão falou, olha, porque os seus amados ele dá enquanto dorme. Por mais que você esteja passando uma noite, o Senhor vai te dar algo enquanto você dorme, enquanto você descansa. Mesmo que você esteja passando uma noite, se você descansa no Senhor, o Senhor vai te dar o que você precisa. O Senhor vai te dar o que você quer. Se você quer um carro, o Senhor vai te dar. Se você quer uma casa, o Senhor vai te dar. Aquilo que você quer, nessa noite que você está passando, o Senhor pode e Ele quer te dar. Aí a Bíblia não está falando que seja errado, por exemplo, acordar mais tarde ou dormir, dormir mais tarde ou acordar também mais tarde. Não, cada um tem seus melhores momentos. Tem gente que é melhor durante a noite, ele flui melhor à noite. Tem gente que flui melhor de manhã. Não é que a Bíblia é contra você dormir tarde e acordar tarde. Que você tem que dormir cedo para acordar cedo. Não, o que a Bíblia só é contra, onde Salomão fala, é você viver essa vida comendo o pão que penosamente granjeaste. O que é isso? É acordar tarde, dormir cedo, mas ficar ansioso. Esse é o pão que penosamente granjeaste. Salomão fala, de nada adianta, meu querido. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar quando você descansar. Porque Deus vai te dar quando você descansar. O Senhor deu uma sabedoria para Salomão. Eu sei que existe duas interpretações desse texto. Os rabinos mesmo, judeus, acreditam que esse texto tem a ver com o Senhor dar o sono para os homens e mulheres de Deus, para eles dormirem. Ou seja, se você está com insônia, você pede, o Senhor te dá sono. Existe outro que acredita que não. O Senhor nos dá coisas quando nós estamos dormindo. Eu particularmente acredito nos dois. O Senhor pode te dar um bom sono para você dormir e o Senhor também pode te dar coisas enquanto você dorme. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode mover enquanto você está parado. Está me ouvindo? Deus pode mover enquanto você está parado. Talvez você vai dormir com dívidas e quando você levanta, o Senhor vai pagar a sua dívida. O Senhor vai levantar alguém para resolver a sua questão.
Aquela pessoa que te devia, tinha muitos anos que não te paga, ela vai te ligar logo cedo. Por quê? Porque enquanto você dorme, o Senhor faz por você. Enquanto a noite está sobre você, o Senhor pode estar agindo. Porque mesmo que você está parado, Deus pode agir para você. Aleluia! Talvez muitas vezes nós pensamos, né, que a noite que nós estamos vivendo é insuportável. Aquilo que a gente está vivendo, fala, Roger, isso que eu estou vivendo é insuportável. É muito difícil eu dar conta de passar por isso. Mas eu quero te falar, o Senhor, assim como deu para Salomão sabedoria numa noite, o Senhor vai te dar sabedoria para resolver aquilo que você precisa resolver. O Senhor vai te dar sabedoria para você resolver. Porque a sabedoria, na verdade, é o próprio Jesus. E o Senhor já te deu, Deus já te deu Jesus. Então você tem a sabedoria de Deus para resolver todos os seus problemas. Aleluia! Se você está passando uma noite insuportável, o Senhor vai te dar sabedoria para que você saia dessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus, por isso. Interessante porque o primeiro sono na Bíblia, quem foi a primeira pessoa que dormiu na Bíblia? Foi Adão. A Bíblia diz que Adão dormiu e quando ele dormia, o que aconteceu? O Senhor tirou da costela dele e fez a mulher, fez Eva. Provavelmente foi o último dia que Adão conseguiu dormir em paz, né? Depois que a mulher veio, talvez foram noites difíceis. Tô brincando. Mas por que eu tô te falando desse primeiro sono? Porque se você está precisando, se você quer casar, eu quero te falar, fale ao Senhor, mas e depois vai dormir, meu querido. Que o Senhor vai preparar a sua mulher, o seu homem, enquanto você dorme, enquanto você descansa. E se você está aqui hoje também, está passando por um problema no seu casamento, eu quero te falar, a melhor atitude para você ter é fale ao Senhor e depois vai descansar. O grande problema de muitos casamentos é que um tenta mudar o outro, né? Um quer mudar o outro. Então, o marido quer mudar a esposa quer mudar o marido, e eles ficam nessa guerra de tentar mudar o outro. Só que, meu querido, a primeira pessoa que dormiu foi Adão. E Adão dormiu para que Deus desse uma Eva. Talvez a sua mulher não é uma Eva. Talvez a sua mulher é difícil, mas o Senhor, se você dormir e descansar, o Senhor vai transformar a sua mulher em uma mulher de Deus. Se o seu marido não é um homem de Deus também, eu quero te falar, continue orando por ele. Não adianta bater boca com ele, não adianta fazer ameaças ou chantagem com ele. Simplesmente ora ao Senhor e vai descansar. E vai dormir. Não adianta ficar dando indireta para o seu marido. Vai dormir, vai descansar. Porque o Senhor vai mudar o seu marido, o Senhor vai mudar a sua esposa. Quando você está dormindo, na noite, o Senhor vai mudar. Simplesmente essa pessoa vai acordar e vai ser totalmente transformada. Aleluia! Interessante que eu lembrei também de uma história do rei da Assíria, né, chamado Senaqueribe. E esse rei, ele estava cercando e zombando ali Jerusalém. E ele era um rei forte, né, e com certeza era um rei que possivelmente destruiria Jerusalém. E é interessante porque Senaqueribe já tinha vencido várias guerras. Várias guerras ele já tinha vencido. E a Bíblia diz então que o rei Ezequias, ele sai para orar e fala para o Senhor, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, Senaqueribe já cercou Jerusalém, possivelmente nós vamos perder, eu estou em aflição. E é interessante que Deus traz uma palavra para o rei. Vamos ver no rei Ezequias, está lá em 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Deus traz então uma palavra para o rei Ezequias. E vamos ver o que acontece então. Olha só. Então, naquela mesma, o que, irmãos? Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. É muita gente. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Está entendendo? Senaqueribe se juntou contra o povo de Jerusalém, cercou a cidade. O rei Ezequias foi orar para Deus, Senhor, me salva. A gente está com medo, vão invadir, vão acabar com a gente. E a Bíblia diz então, quando eles dormiram, quando estava à noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil pessoas. Para que eles não entrassem ali em Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode dormir com gente zombando e gritando sobre você. Mas quando você acordar, os seus inimigos já vão ser derrotados. Você pode dormir com o diabo te ameaçando a te expor.
o diabo ameaçando a sua saúde, falando que vai matar seus pais, sua família, falando que vai acabar com o seu ministério, falando que vai acabar com você, vai te expor na internet, vai acabar com tudo isso. Talvez você vai dormir com a gritaria de pessoas que te devem no seu pé, de pessoas querendo expor você. Talvez você vai dormir com a gritaria de suicidar. Eu quero te falar, você vai dormir com essa gritaria, mas quando você acordar, o Senhor já vai ter derrotado os seus inimigos. A Bíblia diz que Ezequias não fez nada, ele apenas orou. E quando eles acordaram, todos os seus inimigos estavam destruídos. Eu quero te falar, nenhuma noite que você esteja passando, se você orar e descansar no Senhor, o Senhor vai se levantar e vai destruir todos aqueles que zombam você. O Senhor vai destruir todos aqueles demônios que vêm contra você. Porque o Senhor é por você, o Senhor não é contra você. Aleluia, isso é poderoso, irmãos. Como isso aquece meu coração. Saber que eu posso dormir angustiado, mas o Senhor vem por mim. Lá no Salmo 30, verso 5, olha o que ele diz. Salmo 30, verso 5. Ele diz o seguinte: o choro, na segunda parte, ao anoitecer, ou seja, durante a noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Porque esse é o nosso Deus. A gente está passando na noite, chorando, angustiado, desanimado, tentando desistir de tudo, jogar tudo para cima. Mas pela manhã vem o livramento, vem o resultado, vem o milagre, vem a salvação, vem a cura, vem a libertação, vem a direção, vem o guia, vem a sabedoria. Você pode dormir de um jeito, mas você vai acordar de outro jeito. Porque o Senhor está com você. Amém. Se você esteja passando por momentos, eu quero te falar, você vai dormir com ameaças e gritarias, mas você vai acordar com todos os seus inimigos mortos. Aleluia! E outro homem de Deus que também passou por um problema, ou seja, por uma noite na vida dele, foi Jacó. Você conhece a história? Jacó, a gente tem Abraão, tem Isaac e tem Jacó. Jacó, filho de Isaac. E Jacó, o próprio nome diz, enganador. Ele enganava, ele quis enganar o seu pai e o seu irmão. Ele Esaú vendeu o seu direito de primogenitura porque estava com fome. E aí, simplesmente, Jacó enganou também ao seu pai, colocando pelo sobre ele e não receber o direito da porção dobrada, e não receber o direito ali de primogenitura, e não receber a bênção do primogênito. Nós vemos então que Jacó enganou o seu pai e o seu irmão. E Jacó então se angustia. Ele entra numa angústia muito grande, porque a Bíblia diz que Esaú, seu irmão, que foi enganado, descobrindo isso, ficou muito grilado com ele, ao ponto de querer matar Jacó. E aí então, a partir desse momento que Esaú quer matar Jacó, ou seja, um problema de família, a Bíblia diz então que Jacó conversa com a mãe, e a mãe fala para ele, olha, sai, ô Jacó, vai embora só por um tempo. Vai lá para a casa do seu tio Labão, fica lá um tempo, quando o seu irmão melhorar, você volta para cá. Mas sai, pelo menos até seu irmão ficar de boa. Interessante, então, nós vemos que Jacó, então, sai apressado, sai no outro dia, angustiado, porque ele está correndo de uma noite familiar. Está me ouvindo? Ele está correndo de uma noite familiar, porque agora ele enganou o pai e está brigado com o irmão. Então, Jacó sai para respirar novos ares, para sair de casa. E interessante é que exatamente na primeira noite que Jacó saiu de casa, porque estava passando por momentos de aflição, a Bíblia diz que ele teve um anjo, que ele teve um sonho. E vamos ler lá o que aconteceu? Lá em Gênesis capítulo 28, verso 12. Na primeira noite que ele já tinha saído de casa, porque ele estava passando uma noite na alma dele, com a família dele, problemas familiares. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que ele teve um sonho. E verso 12, né? E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Uau! A primeira noite de Jacó teve um sonho. E esse sonho, ele viu uma escada onde tinha anjos subindo e descendo. Ele colocou até o nome daquela pedra, daquele lugar de Betel, de casa de Deus. E, Roger, o que isso fala conosco? É que muitas vezes, quando a gente tem até noites na nossa família,
problemas com a nossa família. O Senhor pode falar com você. O Senhor pode dar sonhos para você, mesmo diante aos problemas familiares. Ele viu uma escada onde anjos subiam e desciam, porque ele entendia que Deus iria dar uma provisão para ele, um livramento para ele. Interessante esse sonho, que quando Jesus vai conversar com Natanael, lá no capítulo 1, Jesus, em João, ele fala sobre isso. Quando ele está falando para Natanael, que Natanael creu só porque Jesus falou que ele estava debaixo da figueira, ele fala o seguinte: Natanael, coisas maiores do que essas vocês virão. E sabe o que vocês vão ver? Uma escada colocada e anjos vão subir e descer. Ou seja, Jesus mencionou o sonho de Jacó. Jesus falou do sonho de Jacó. Por quê, Roger? Vou te explicar. Porque quando você tem Jesus, meu querido, nós temos uma escada de descanso, onde anjos descem e sobem ao nosso favor. Aquela escada era para avisar Jacó, avisar Natanael e me avisar e te avisar. Mesmo nas noites familiares, o Senhor tem uma escada, onde ele sobe e desce, anjos sobem e descem, o favor dele sobe e desce ao seu favor. Não é porque você discutiu com seu irmão, brigou com a sua mãe, que o Senhor aparta de você. Não, existe uma escada. Até nas noites familiares, existe uma escada colocada para você. E anjos descem, anjos sobem ao seu favor. Para restaurar seu relacionamento com seu pai. Para restaurar seu relacionamento com seu irmão, com sua mãe. Para restaurar o seu relacionamento com pessoas da sua casa. O Senhor jamais abandonou Jacó, mesmo ele tendo passado por essa noite de problemas familiares. Aleluia! Eu quero te dizer, tem uma escada aí plantada dentro do seu coração, onde anjos descem e sobem, carregando e trazendo o favor e a bênção de Deus sobre você. Mesmo em momentos de noites, o Senhor tem algo poderoso para você. O Senhor tem algo profundo, um favor de Deus está sobre você. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus, por essa palavra, por esse privilégio, Jesus. Obrigado por poder ministrar o seu coração. Aleluia! E eu tenho agora um próximo personagem, Abraão. Abraão também passou por um tempo de noite. Se você ler, quando a gente lê lá em Gênesis 14, Abraão teve uma grande experiência. Abraão derrotou reis. Abraão recuperou Ló, recuperou os bens que haviam roubados de Ló ali de Sodoma. Abraão então está participando de um negócio poderoso, derrotou reis, foi um herói ali para a família. Foi um herói. Aí depois ele encontra com um rei e sacerdote de Salém, que é Melquisedeque. Estuda ali em Gênesis 14. A Bíblia diz ali que Abraão, então, quando encontra com Melquisedeque, ele come um pão e bebe o vinho. Ou seja, Abraão ceia com Melquisedeque. A Bíblia diz também que Abraão vai lá e dá o dízimo. Ou seja, Abraão é um crente fantástico, irmãos. Abraão ajuda a família, recupera as coisas para a família. Abraão participa da ceia. Porque a Bíblia diz lá, né, em Gênesis 14 que ele toma ali a ceia com o partir do pão e o beber do vinho ali junto com Melquisedeque. Abraão dá o dízimo. Meu querido, Abraão estava participando de uma conferência poderosa. Abraão é um crente exemplo. Só que algo interessante acontece. Isso tudo aconteceu no capítulo 14. Mas no capítulo 15, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Abraão. Eu quero te falar. Provavelmente Abraão, depois de ter passado por uma grande conferência, no outro dia, Abraão teve insônia e provavelmente ele não estava conseguindo dormir. E Abraão então estava mal, mesmo de ter ceiado, dizimado, ajudado tantas pessoas, mas lá no íntimo dele ele estava mal. No capítulo 15, verso 1, vamos ler? Vamos ler o que a Bíblia diz? A Bíblia fala o seguinte: e apareceu o Senhor a Abrão. Nessa época ele ainda era Abrão. Verso 15. Consegue colocar para mim, por favor? Capítulo 15, verso 1. Ok, não conseguiu. Então, conseguiu? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. E numa visão, disse: não temais, Abrão. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Meu querido, Abraão provavelmente estava desanimado. E Deus então aparece para ele depois desses grandes acontecimentos de Gênesis 14. E a primeira coisa que Deus fala para ele é o quê? Não temas, Abraão. Você pode ter certeza, Deus não fala nada à toa. Se Deus falou para Abraão, não temas, é porque Abraão estava passando por um momento de crise. Abraão estava passando por uma noite. Abraão estava passando por um momento difícil.
mesmo tendo experimentado aquilo tudo. Ele estava passando por um momento difícil. E o Senhor fala para ele, primeiro, vamos ver lá no verso, primeira coisa, o Senhor fala, não temas. Segunda coisa, o que o Senhor fala para ele? Porque eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Meu querido, nós só precisamos de escudo quando estamos numa guerra. Nós só precisamos de escudo quando estamos numa batalha. E o Senhor fala para ele, eu sou o escudo. E aí o Senhor fala a terceira coisa, eu sou o seu sobremodo galardão, que no original significa o seu salário muito grande. Ou seja, eu sou a sua providência financeira, Abraão. Eu sou a sua providência. Eu sou o Senhor, não temas. Ou seja, você vai dormir, Abraão. Não fica com insônia. Eu sou o teu escudo, mesmo diante da guerra, Abraão. Eu estou com você, eu guardo você. E eu sou o seu galardão, eu sou a sua prosperidade, Abraão. E aí nós vemos então que há uma experiência de Deus para Abraão. E a Bíblia diz então que Deus pega Abraão e fala para ele, Abraão, sai aí da sua terra. Sai aí da sua casa, da sua tenda. Olha para cima. E a Bíblia diz então que Abraão enxergou estrelas, né? Ou seja, se Abraão enxergou estrelas é porque era à noite. Não dá para você ver as estrelas durante o dia. Então, Abraão, vamos ler isso lá, no capítulo 15, versos 5 e 6. Vamos lá. Gênesis, aí diz o seguinte, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse, será assim a tua posteridade. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, meu querido, presta atenção, Abraão possivelmente estava desanimado. Abraão estava passando por um momento difícil, alguma coisa aconteceu no coração de Abraão. Possivelmente com insônia, alguma coisa estava acontecendo que tirou a paz de Abraão. E a Deus então chega para Abraão e fala o que para ele? Olha, não temas, eu sou seu escudo e sou o sobremodo galardão. E Deus não para por aí, Deus fala, peraí, eu vou te conduzir. E aquilo tudo era uma visão. Era uma visão que ele estava tendo. E é interessante que a gente vê algo que a Bíblia fala ali no verso 15, né? Que ele conduz Abraão e fala para ele, olha para os céus. Olha para os céus. E aí ele fala para Abraão, conta as estrelas, né? E eu vou te falar, eu não acredito que contar as estrelas significa começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é esse contar. A palavra contar ali no original é a palavra capar. Capar. E capar é a mesma palavra que muitas vezes é usado nos Salmos como declarar. Declarar. Ou seja, presta atenção, o que esse versículo está falando? Que Deus conduziu Abraão ali naquela noite e falou para Abraão, Abraão, olha para as estrelas, porque elas vão declarar algo para você. Elas vão declarar algo para você. Ou seja, as estrelas declararam algo para Abraão. Eu não sou daqueles que acredita na astrologia, nos signos e tudo mais. Mas antigamente se sabe, né, que na história das estrelas, as estrelas contam uma história. E interessante porque são 12 constelações que eles dizem, né? A astrologia, são 12 constelações. E a primeira estrela que começa é com uma virgem segurando um menino. E a última constelação é um leão. Depois das 12, chega o leão. Interessante que, na verdade, isso é o próprio evangelho. Mateus, ele entra como aquele que nasceu da virgem. Mas em Apocalipse, ele termina como o leão da tribo de Judá. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Isso é poderoso. Isso é poderoso que eu vou te explicar. Quando Deus levou Abraão para olhar as estrelas do céu, sabe o que ele estava fazendo para Abraão? As estrelas estavam contando, declarando o evangelho para Abraão. Abraão, naquele momento de desânimo, naquela noite, naquele momento de insônia, onde ele precisava do Senhor, Deus levou ele para ter uma visão. Então Abraão olha para as estrelas e ele consegue ver o evangelho. Ele vê através das estrelas um menino que nasceria de uma virgem, passaria por tudo que passaria e terminaria como o leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz no verso 16, porque Abraão viu essa história, contou as estrelas, ou seja, as estrelas declarou para ele essa história do evangelho. A Bíblia fala no verso 16, o que acontece? Vamos colocar lá, verso 16. Olha o que acontece. Na quarta, não é esse. Na quarta, verso 6, então, né? Vamos lá, Gênesis 15,
Verso 6, na verdade. Volta para o 5. Olha só, tanto que isso é poderoso. Pega essa unção. Conduziu então para fora e disse, olha para os céus, quantas estrelas? Ou seja, as estrelas estão declarando o evangelho, se é que pode. E lhe disse, será assim a tua prosperidade. O que acontece então no verso 6? Ele creu no Senhor, ele creu na história de Jesus. Ele viu a história de Jesus. E isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia! Eu não acredito que Abraão contou as estrelas, 1, 2, 3, 4, e isso foi imputado com justiça. Na verdade, Abraão viu a história do Evangelho e creu em Jesus, e creu no Senhor, e creu que de fato nasceria um descendente. E aquela história, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Deus escreveu a história do Evangelho nas estrelas, e Abraão creu nisso. Aleluia! Ele viu a história do Evangelho no céu e ele creu. Abraão foi a primeira pessoa a ser justificada pela fé, apenas por crer. Abraão, presta atenção nisso, Abraão foi justificado à noite. Sabe por quê? Mesmo independente do seu pecado, ou de quantas vezes você tem caído, ou da noite que você está passando, eu quero te falar, o Senhor te justifica. Mesmo na noite, quando você caiu no pecado, o Senhor levanta e justifica você. Abraão foi justificado à noite, para te falar que mesmo quando você está passando as suas noites, os seus momentos difíceis, o Senhor te justifica. E se o Senhor te justifica, ninguém pode te condenar. Ninguém pode condenar você, mesmo na noite que você está passando. O Senhor justifica você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso é poderoso, meus queridos. E interessante, um último caso que eu vou falar aqui antes do exemplo, é que nós vemos também que acontece algo muito maravilhoso ali em Mateus 14, né? Há uma multiplicação dos pães e dos peixes, né? Há um grande milagre, um grande poder. Vamos ler lá em Mateus 14, verso 22. Mateus 14, verso 22. Eu já estou encerrando. Mateus 14, verso 22. Olha o que diz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, tinha acabado de ter a multiplicação dos pães. Jesus fala para os discípulos, olha, eu vou despedir as multidões, eu estou subindo ao monte para orar, você já pode ir para o barco aí, andar para o outro lado ali da margem. Vamos continuar. Verso 23. Então despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, ele estava só. Olha só, verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só, Jesus então sobe para o monte orar, despede a multidão, os discípulos pegam o barco, já era no final da tarde, eles começam a ir, só que a Bíblia diz que o vento era ao contrário. Alguns meses na história diz que a cada 2 remos, 2 passos que eles faziam, eles voltavam 3 passos. Eles iam 2, voltavam 3. Então eles não estavam saindo muito do lugar. Eles não conseguiam muito sair do lugar. Por quê? Porque um vento contrário vinha sobre eles. Eu quero te falar, talvez você está enfrentando um vento contrário sobre a sua vida. Você tenta prosperar na sua área profissional, mas existe um vento contrário, você não consegue romper. Você quer casar, quer construir uma família, mas parece que existe um vento contrário, você nunca acha essa pessoa. E o tempo está passando, você está achando que você vai ficar para titia, parece que é um vento contrário. Sabe, você começou uma igreja, você começou um ministério, mas as pessoas que mal estão entrando, elas já estão saindo. Você sente um vento contrário. Você sente um vento contrário. Você está seguindo ali uma palavra de Jesus. Você está seguindo aquilo que Jesus falou para você, mas você sente o vento contrário. Eu quero te falar, existem momentos que ventos contrários virão sobre a mim e sobre a sua vida. Vamos ver aí, mas olha o que acontece. Eu amo isso. No verso 25. Olha só o que acontece. A Bíblia fala, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. O interessante é que mesmo o vento estando ao contrário, Jesus foi ter com eles. Eu quero te falar, presta atenção nisso. Independente da noite que você está passando, dos ventos contrários que vêm sobre você, Jesus vai até você. Jesus vai até você, aonde você está me ouvindo e me olhando. Os ventos contrários em qualquer área da sua vida,
o Senhor vai ao seu encontro. Eu consigo ver aquela cena, o Senhor olhando para eles, porque daquela montanha dava para olhar o mar ali da Galiléia, de Tiberíades, e ele possivelmente estava olhando aqueles discípulos e vendo que o barco andava mais para trás do que para frente. Então a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles. Jesus não deixou eles afundarem ou passar por essa ventania sozinho. O Senhor não vai deixar você passar por isso sozinho. Só que o que mais me chama a atenção também nesse texto, vamos ler de novo no verso 25, é que a Bíblia diz que foi que horas que isso aconteceu? Na quarta vigília da noite. Interessante porque os judeus eles dividem a vigília em 4 tempos, né? E a primeira vigília é das 18 às 9, das 6 da tarde às 9 da noite. É a primeira vigília. A segunda vigília é das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 horas da manhã. Das 3 horas da madrugada, né, às 6 horas da manhã. Ou seja, não é à toa que está na Bíblia. Eles estavam na quarta vigília da noite. Sabe o que significa? A quarta vigília é a hora mais escura da noite. Ou seja, no momento mais escuro da sua vida, na quarta vigília da noite, no pior momento, na pior tempestade, onde pessoas faleceram, onde você quebrou financeiramente, onde coisas ruins aconteceram, na sua quarta vigília, o Senhor vai ao seu encontro. E o Senhor vai para arrancar e te tirar disso, e o Senhor vai para resolver todos esses ventos, e o Senhor vai para lá para acabar com esse tempo ruim, para mudar, para acalmar a tempestade e mudar o estágio da sua vida. E a Bíblia diz então que o Senhor foi com eles. E assim como Jesus foi ao encontro deles à noite, ele vem sobre a sua noite também. E ele veio como fantasma, porque muitas vezes o Senhor, você não vai entender, mas o Senhor pode se manifestar de muitas maneiras. Podem ter pessoas que vão te oferecer dinheiro. O Senhor pode vir como um fantasma, porque pode ser coisas que podem acontecer que você não entende, que são fantasmas, mas o Senhor já está trabalhando ao seu favor. Se o diabo está trabalhando contra você, o Senhor está trabalhando ao seu favor. O Senhor está trabalhando por você, através de você. Enquanto o diabo está querendo te massacrar, o Senhor está trabalhando ao seu favor, está fazendo milagres ao seu respeito. Aleluia! Ele fez isso ali na multiplicação. E aí vamos terminar no verso 26. E aí vamos ver o que acontece. Verso 25 primeiro, né? Na quarta vigília, então, da noite, acabei de explicar, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma. Ou seja, nem sempre a gente vai ter discernimento do que Deus está fazendo nas nossas noites. Aí continuando. E tomados de medo. Talvez você está com medo. Você está gritando durante seu banheiro, durante a noite. Verso 27. Olha o que a Bíblia diz. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, mesmo na noite mais escura que você tenha passado na sua vida, não temais. A palavra que Deus tem para você é não temais. Não temais. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor, o teu Deus. Mesmo nas piores noites que a gente passa, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa profissão, ou em todas as áreas, ou em áreas diferentes que nós passamos à noite, a palavra de Jesus para nós é não temais. Ele não se esqueceu de você. Ele não abandonou você. Ele não desistiu de você. Ele não passou de você. Ele não jogou você para escanteio. Ele não te colocou como o último da fila. Não, não. A palavra de Jesus para você, na noite que você tem passado em áreas da sua vida, é não temais. Não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor jamais te abandonará. O Senhor jamais vai te desamparar, porque o Senhor é contigo. E a palavra que Deus tem para você é não temais. Se você grita, se você está ansioso, não tema, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo em todas as suas noites, porque o nosso Deus é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. Aleluia! Aleluia! Quero encerrar contando uma história para você e aí eu já encerro. Diz uma história, conta-se, né, que um menino de 5 anos, ele morava numa ilha chamada Ilhas Hébridas. E aquele menino, ele simplesmente estava morrendo.
por uma doença chamada difteria, que na verdade era uma falsa membrana que acabou se formando na garganta dele. E ele então ficava com um problema para respirar. E chegou numa noite que aquela mãe viu tanto que se inflamou e aquele menino estava de fato quase se asfixiando. E aquele menino iria morrer. E a mãe então virou-se para não ver o filho morrer, porque ele estava ali sem ar já, não tinha como fazer mais nada. E a mãe se virou e ela simplesmente orou, falou: Senhor, o Senhor é o Deus do fôlego de vida. E o Senhor pode dar vida ao meu filho. Ou seja, era uma grande noite que a mulher estava passando, estava quase para perder o seu filho. E naquele momento que ela fez a oração, simplesmente alguém bate na porta da casa dela. E ela já estava desanimada, desistindo, na verdade. Ela tinha entregado. Possivelmente o filho dela iria morrer naquela noite. E bate na porta, ela abre, é o tio daquele menino. E aquele menino diz para ela simplesmente o seguinte: olha, eu estava lá em casa orando por você e por ele. E o Senhor me deu o Salmo 91. E falou que, de fato, que você vai ser curado esta noite. Toma posse do Salmo 91. Que mesmo na pior noite, mesmo que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. E aquilo encheu então de fé, aquele menino, aquela mulher declarou isso. E depois de 13 anos, esse menino foi extremamente curado e depois de 13 anos ele virou pastor. E hoje ele é um pastor, um homem de Deus. Mas um dia ele tomou posse, na pior dia, na pior noite da vida dele, onde ele estava quase para morrer. Ele simplesmente confiou no Senhor, que Ele é o Senhor das noites, que Ele está conosco mesmo diante das noites. Que Ele está conosco, mesmo quando o diabo vem contra nós, o Senhor faz ele fugir por 7 caminhos. Se por um caminho o diabo vem, por 7 caminhos ele sairá. Se por um caminho ele veio contra nossas finanças, por 7 ele sairá. Se por um caminho ele veio para gerar vícios, seja na pornografia, seja no álcool, seja na maconha, na droga, seja em qualquer coisa, por um caminho ele veio, por 7 ele vai embora. Porque o nosso Senhor é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Aleluia! Então ele vai e tomou posse daquele Salmo 91. E hoje eu quero encerrar essa palavra falando exatamente, lendo com você o Salmo 91. Vamos ler? Salmo 91, verso 1. E olha o que diz. Nós vamos encerrar a palavra agora. Eu quero declarar que no meio da sua noite você possa receber esse Salmo 91. Aleluia! Vamos lá? Diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sobre as suas asas você vai estar seguro, porque a sua verdade é pavês e escudo. Verso 5. Não te assustarás no terror noturno, naquilo que você tem passado, nem na sete que voe de dia, nem na seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece nenhuma pedra. Você vai pisar em leão e áspide, vai calçar os pés o leãozinho e a serpente, porque nós nos apegamos ao Senhor com amor, e o Senhor vai nos livrar e vai nos pôr salvo, pois nós conhecemos o seu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade. Aleluia! Você que está depressivo, o Senhor te tira da depressão e vai te dar longevidade, ou seja, muitos anos de vida. E lhe mostrarei a minha salvação.
Aleluia. Toma posse disso, meu querido. Eu te mostrei vários homens de Deus que passaram por momentos. Te mostrei Abraão, te mostrei Salomão, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os próprios discípulos de Jesus, o próprio Jesus. Mas todos eles, mesmo numa noite, mesmo em tempos difíceis, tiveram grandes experiências com Deus. Eu quero te falar, nos seus tempos difíceis, nas suas noites, o Senhor jamais te abandona. E nos seus tempos difíceis e nas noites que a vida nos coloca para viver, ou que nós entramos, lá nós podemos também ter experiências poderosas. Foi na noite que Abraão foi justificado e viu o Evangelho. Foi na noite que Salomão recebeu sabedoria. Foi na cova dos leões que Daniel foi salvo. Foi na fornalha que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram esse encontro pessoal com Jesus ali na fornalha. Foi numa noite que os discípulos viram a tempestade se acalmar. Foi numa noite que eu e você vamos experimentar o poder da graça e o poder sobrenatural de Deus para nos livrar dessas coisas ruins que têm acontecido na nossa vida. Por mais que o mundo entre em guerra, por mais que pestes se alastram, por mais que a pandemia e vírus se alastrem sobre o mundo, nenhuma praga chegará à minha tenda, porque nós diremos ao Senhor, Ele é o meu Senhor e o meu refúgio. E assim como Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Eu quero te falar, o Senhor está com você, nas suas melhores decisões e nas suas piores decisões, porque Ele é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu quero fazer 2 orações aqui hoje. A primeira é para você que quer confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que quer confessar, coloca a mão no seu coração e fala comigo. Fala, Senhor Jesus, eu te consagro como meu Senhor e o meu Salvador. Eu te entrego a minha vida. E eu creio que o sacrifício de Jesus é o suficiente para a minha vida. Os meus pecados são perdoados por causa do sangue de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio que Jesus é o único Salvador. Aleluia. E eu quero orar por você também que já é crente. E você está passando por esse momento. Eu quero orar por você. Amém? Estenda as suas mãos. Eu quero orar e declarar o poder do Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento. Eu oro, Pai. Para assim como aqueles grandes homens de Deus tiveram experiências. Ó Deus, mesmo passando por noites. Mesmo passando por desânimos e problemas em várias áreas da vida, Pai. O Senhor teve uma experiência extraordinária e sobrenatural com cada um deles, Pai. Por isso eu te peço, Jesus, que o Senhor venha liberar essa experiência sobre cada uma dessas pessoas que já são teus filhos, que já são crentes, Pai. Prospera o caminho delas, Pai. Libera a bênção sobre elas hoje. Repreende agora, Deus, a depressão, o desânimo, a culpa, o medo. Repreende agora, Jesus, toda a insônia, todo o espírito que tenta levar essa pessoa a suicidar, desanimar e a jogar tudo para frente. Pai, que elas possam experimentar a graça sobrenatural e o poder do Senhor sobre a vida delas, Pai. Abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa os projetos, os sonhos, o ministério, as finanças, o lado emocional e espiritual e o lado profissional, Jesus. Que o Senhor possa manifestar da Tua graça e do Teu amor em todas as áreas, Pai. E que mesmo quando passamos pelos vales, que nós mesmos entramos, que o Senhor, Deus, nos dê essa palavra de convicção que o Senhor está conosco. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessa pessoa e declaro que ela vai receber poder do alto agora, em nome de Jesus, aonde ela estiver. E que nenhuma praga vai chegar na casa delas, Pai. E que podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à direita, mas elas não serão atingidas. A família delas não serão atingidas, a empresa delas não serão atingidas, a saúde delas não serão atingidas, porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Receba essa palavra, meu querido, independente das noites e dos tempos difíceis que você tem passado. Você viu que homens de Deus também passaram, mas mesmo assim eles continuaram acreditando e confiando que o Senhor estava com eles. Um grande beijo no seu coração, te vejo domingo que vem.